Olá, bem-vindos amigos do empreendedorismo. Estamos aqui mais uma vez para trazer a você informações úteis, práticas, que você possa utilizar no seu dia a dia, na condução dos seus negócios, na condução da sua carreira. Agora, nesse momento, estamos em ritmo de Copa do Mundo. Você vem aí acompanhando o desempenho da seleção, todos numa expectativa muito positiva, observando o quanto que os estrangeiros estão se surpreendendo positivamente com a hospitalidade, com o carinho do nosso povo. É muito bom a gente ouvir isso. Para nós é só uma confirmação daquilo que nós já sabemos, ok? Mas aqui no Master Business nós vamos continuando com o nosso trabalho, cumprindo o nosso compromisso de trazer pessoas inteligentes que possam ajudá-lo a trazer uma informação interessante. Portanto, amigo, papel e lápis na mão, porque o Master Business 360 está no ar. Muito bem, conosco hoje em nossos estúdios, ele que é do Belém do Pará, já está aqui em João Pessoa há mais de 20 anos. É formado em administração de empresa e está concluindo um mestrado em gestão estratégica e marketing. E nós vamos aprender com ele hoje aqui, Alessandro Pinon. Prazer em recebê-lo aqui no Master Business, Alessandro. Obrigado pelo convite, Luiz. É um prazer tê-lo aqui. Nós já havíamos combinado há algum tempo atrás que iríamos oportunizar para o nosso telespectador um papo agradável, um papo gostoso, sobre uma área que, às vezes, para alguns empreendedores, ainda é um pouco, digamos assim, misteriosa, né? Há uma certa confusão, há uma certa névoa. E o que é pior, às vezes as pessoas acham que sabem exatamente o que é, mas, na verdade, não entendem a profundidade que o marketing tem dentro das organizações, da condução de um negócio. E aí eu queria abrir esse bate-papo com você, pedindo a você uma definição de o que é marketing, Pinon. É verdade, essa nuvem sempre aparece, né, entre os empreendedores e realmente o marketing é muito mais do que as pessoas pensam que é. Né? E o marketing em si é você criar uma necessidade. O marketing busca entender a necessidade, né, do cliente, entender a necessidade do mercado, para tentar suprir essa necessidade, criando o quê? Criando produtos ou serviços que supram essa necessidade em si. Né? Ou seja, o marketing ele nasce antes do próprio negócio, Exatamente. Digamos assim. Talvez de uma maneira leiga, todo mundo que abre uma empresa está tendo uma ação de marketing antes de abrir, né? Quando ele está lá pensando, o que é que eu vou fazer, identificando, olha, estou achando que ali tem um espaço para isso ou para aquilo, isso já é marketing. Já está se posicionando, tentando se posicionar. Né? Certo. Só que existem estratégias, existem técnicas dentro do marketing para a gente poder utilizar realmente essas técnicas e hoje em dia, o consumidor em si, ele está muito... há 10 anos atrás, ele não era tão crítico como hoje. Tá. Hoje a gente está muito conectado. Né? O mercado em si está conectado, o consumidor está conectado. Né? Através das redes sociais, através das tecnologias de informação. Né? Então, eles são muito conectados e são muito críticos em relação a isso. E uma tendência de mercado, uma tendência para o futuro, por exemplo, vamos pensar num cenário, por exemplo, para a gente introduzir essa questão do mercado. Vamos pensar num cenário, você está num shopping. Ok. E aí você passa por uma loja, você está conectado àquela marca ou àquele produto, e aquela loja vai te passar aquele produto ou a loja vai te passar um sinal através do teu smartphone, por exemplo, de uma promoção. E vai te convidar indiretamente para você entrar na loja. Ou seja, então, ela vai identificar a minha passagem pela porta dela e vai me mandar uma mensagem? Isso é coisas que está vindo aí, é uma tendência que está vindo desse marketing 3.0, que é o marketing de relacionamento. Né? Então é onde você vai buscar realmente conhecer
e vivenciar o que o teu cliente está querendo naquele exato momento. Então, ele vai passar numa loja, por exemplo, perto dela, e ele vai identificar, né, vai fazer o empareamento do teu dispositivo com o produto, que você é fã, você curtiu a página, você é fã daquele produto, e vai te relacionar e vai te mostrar, por exemplo, uma promoção. E aí você vai conseguir atingir até chegar lá o produto. De certa forma, hoje em dia, um veículo que tem se utilizado para divulgação de eventos, de acontecimentos, ou mesmo de produtos ou serviços, tem sido a rede social, essa Facebook. E ele faz isso, né? Ele mapeia os hábitos, os costumes, as áreas de agrado do usuário, para entender a quais assuntos aquela pessoa é sensível, e aí então ele joga para você, ele mostra para você o que é que estão oferecendo, ou se há alguma oportunidade naquela área que te interessa. Exatamente, ele consegue mapear, ele consegue realmente te identificar enquanto cliente, enquanto consumidor daquele determinado tipo de coisa, de assunto, ou determinado tipo de consumo em si. Compreendo. Pegando essa questão do consumo, queria até referenciar um professor meu lá do MBA, lá do mestrado, né, o professor Eduardo Gonçalves, que ele realmente trouxe muito bem isso para a gente. Pernambuco, ele? Lá da Pernambuco, UFPE, Eduardo Gonçalves? Isso. Ele traz muito bem isso, a questão da relação do consumo, né, a relação do consumo com a relação de mercado. Então, o mercado tem que estar realmente, o marketing tem que entender realmente o mercado, tem que tatear esse mercado, que mercado é esse, para poder entender isso e aplicar intimamente com o consumo, né? Então, entender o consumidor, entender o perfil do consumidor. Então, essas redes sociais já dá muita coisa, já nos dá muita informação para a gente entender o perfil e atingir o alvo na hora que você está querendo posicionar a tua marca, está querendo posicionar o teu produto, criar um produto novo no mercado. Esse estudo é feito antes, através dessas relações com as redes sociais também, certo, e com o perfil daquele consumidor onde quer a marca que atingir. Por exemplo, a pesquisa é uma ferramenta importante do marketing. Muito importante, muito. É importantíssimo pesquisar para poder você entender realmente aonde, para poder você chegar próximo ao alvo que você está querendo atingir. A pesquisa de marketing é muito importante. A pesquisa de mercado é muito importante. Eu compreendo. E nós observamos que algumas organizações, algumas empresas, às vezes, elas querem se instalar. Ou a pessoa que está nos assistindo, um empreendedor típico que está sonhando em abrir o seu negócio, né? Ele está lá, bom, o que é que eu faço, onde eu coloco, o que é que eu ofereço, o que é importante, de que maneira eu devo me diferenciar. O que você diria para essa pessoa que está nesse momento aí pensando na abertura de um negócio? Ele tem que primeiro tentar entender que negócio é o dele, né? Tem que entender o que é que ele está querendo colocar para esse mercado. Depois disso, ele tem que entender que consumidor e que mercado é esse, né? Entendo. E aí ele vai, através disso, ele vai realmente posicionar ou o produto ou a essência da empresa dele para aquele mercado específico que ele está querendo atingir. Porque quando você generaliza demais, você, dependendo do nicho de mercado, você não consegue atingir aquele público desejado. Você não gera o retorno que você desejado. Deseja. Não, porque você usa um canhão. Exatamente, porque a pesquisa não foi bem sucedida, a pesquisa não foi bem aplicada, ou nem houve pesquisa. E essa pesquisa ela deve indicar para você quem é o seu público-alvo, aonde você vai encontrá-lo e de que maneira você vai conectá-lo ou acessá-lo, e ele vai então receber e se sensibilizar pela sua mensagem. Isso, e vai agregar a marca. Você vai ter o objetivo maior dessa pesquisa também e no desenvolvimento do marketing da organização, é você criar verdadeiramente fãs, porque eles tendo esse sentimento de fã daquele produto ou fã daquela marca, ele vai vender para você. Ele vai vender, vocês vão criar, a empresa vai criar verdadeiramente fãs, né? Que uma rede de relacionamento é muito importante para a empresa. E aí
isso independe de qualquer tipo de serviço ou produto. Um exemplo para que as pessoas possam acompanhar. Quando você vê uma marca de um energético patrocinando pesadamente uma equipe de Fórmula 1, quando você vê essa mesma marca de energético patrocinando, por exemplo, um jogador de tênis, né? O que essa empresa está querendo? Ela está querendo associar a ideia do fã daquele esporte se tornar fã do produto? Seria alguma coisa assim? Seria, depende realmente do onde é o objetivo dele. Mas Tá. assim, o fã daquele produto, ele realmente se confunde quando você coloca realmente uma pessoa que é específica da área. E aí você consegue ligar, você consegue fazer essa conexão do consumidor com a marca. Quando você coloca realmente um ícone que comunica bem com aquele produto, né? O energético que você colocou é bem importante. Por exemplo, você colocar um jogador de futebol, você colocar porque ele precisa se hidratar, você criar um sentimento, criar um assunto relevante. Compreendo. Para poder conectar com a marca e com o produto para chegar até o consumidor comprar. Até o consumidor. Bom, Philip Kotler, né, é o papa do marketing no mundo, não é isso? Isso, exatamente. Então, ele traz um conceito do marketing nível 1.0, 2.0 e 3.0. O que é isso e o que são cada um desses conceitos? Exatamente. Ele traz abordagens que são a abordagem do marketing 1.0, que é focado apenas no produto. Ele trouxe esse conceito, né, de um marketing 1.0 que o consumidor, o empresário, ele aplica esse marketing só apenas no produto, focando apenas no produto. Ele só quer vender o produto. Ele não tem relacionamento nenhum com o cliente que vai comprar aquele produto, né? Já o 2.0, ele vai pensar no cliente, né? Ele vai pensar no cliente, que cliente é esse, se esse cliente ele vai ter ele vai ser fiel a você ou não, se ele vai voltar, se ele está sendo bem atendido. Isso é muito importante que seja bem claro isso, né? Começa então a uma preocupação do empresário com o seu produto e com o cliente. O cliente começa a ter uma evolução, né? Tá. O Kotler foi muito feliz em colocar realmente essa evolução, essa escala de evolução. E ele finaliza ou está em estudo, né, o 3.0, que é o marketing de relacionamento. É um marketing que você pode se relacionar melhor com o cliente. Você traz o cliente mais para perto de você. Ele não apenas só cria aquela relação com o cliente, mas ele tenta criar um fã. Ele tenta buscar um fã, né? Aí, então, pelo que eu entendo, esse 1.0, 2.0 e 3.0, então é uma trajetória ao longo do tempo. Exatamente. Seria isso? Exatamente, tá? ao longo do tempo. Quer dizer que evolução. Antigamente, vamos chamar assim, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, o que em marketing pode-se dizer antigamente, sim, porque é bem antigo, então seria o 1.0. Era uma postura onde só pensando em vender em produto, só botando o produto na gôndola. Ele fazia o produto dele, não se preocupava com o mercado, com quem vai comprar e vendia o produto dele. É um exemplo bastante interessante, você me corrige se eu estiver errado, mas eu me lembro que a indústria americana de automóveis, na década de 50, eles produziam os carros, mas não havia uma preocupação muito grande com segurança. E naquela época surgiu um fabricante trazendo um carro diferenciado e que o foco dele era totalmente a segurança, um americano mesmo. Ele foi esmagado pela indústria convencional, a Chevrolet, a Ford, GM na época, me foge o nome dele agora, pena que eu não consiga lembrar. Mas ele criou um carro que ele conseguiu fabricar 50 unidades daquela, totalmente focado em segurança, focado nas pessoas. Eu acho que aí talvez tenha sido a primeira expressão do 2.0. Exatamente. Mais ou menos isso. Exatamente. Já começa a se pensar, a se buscar a pessoa, né? Tá. Está focando na pessoa, está
se preocupando com o cliente. Antes a preocupação é o carro. Era só o carro. Vamos fabricar o carro e vamos botar para andar. Vamos botar e a ideia era a seguinte, ó, este carro aqui, você precisa dele, não é nós precisamos de você. Acho que a visão era mais essa, né? Fazia o carro, ó, você precisa dele. Aí já, no 3.0, há uma relação onde você procura entender o que é que o cliente precisa, em que momento, de que maneira, e aí eu vou tentar me relacionar com ele. Se relacionar e que seja duradoura. E que esse relacionamento do cliente, que é muito importante, ele seja duradouro e que ele possa transparecer na hora que ele estiver falando, por exemplo, do produto, ele falar de uma maneira como se fosse, ele é muito fã daquele produto ou serviço. Então, quando o marketing começa a comunicar com o cliente dessa forma 3.0, é o ápice que foi bem comunicado, que foi bem colocado, que foi bem pesquisado para atingir o objetivo e atingiu realmente o objetivo, porque você vendeu o produto, não só um produto, você vendeu um produto, um conceito e adquiriu um fã. Bom, vamos lá, deixa eu entender um pouquinho. Se nós quiséssemos, por exemplo, demandar uma ação para gerar esse sentimento no cliente, que tipo de ação cabe? Qual é a ação que é capaz de caminhar nessa direção do 3.0? Podemos tomar como exemplo, você quer citar algum exemplo de negócio? Hoje em dia, infelizmente, né, vamos ver a questão de números, de porcentagem. 70% das empresas hoje utilizam 1.0. Ainda estão lá atrás. 20%, né, 20% está no 2.0 e apenas 5% no 3.0. Isso é muito bom, né? Uma oportunidade de mercado fantástica. Então você vê que as pessoas são mal atendidas ainda. Elas são mal atendidas nesse sentido. As pessoas querem experimentar coisas novas. E para elas experimentar coisa nova, quando você disponibiliza uma coisa nova, um atendimento diferenciado, né? Quando você disponibiliza uma forma nova de você abordar o cliente, uma forma inovadora e que deixa o cliente satisfeito e que supra a necessidade dele, você encantou o cliente. Quando você encanta o cliente, você realmente está atingindo ele com o 3.0. Seria você proporcionar ao cliente alguma coisa que ele não espera. É uma experiência. Porque se 70% do mercado está no 1.0, 25% do mercado está no 2.0, quem está no 3.0 está surpreendendo. Está surpreendendo. Está surpreendendo, porque 95% do mercado nunca viu o que ele está fazendo. Exatamente. Né? É uma coisa bem inovadora e ele realmente precisa... o 3.0, ele é realmente uma coisa muito, muito interessante de fazer. Não é fácil fazer. Não é fácil você adquirir. Eu acho que por isso que também realmente só tem 5%, porque também não é fácil você conseguir que o teu produto se comunique bem e que realmente você consiga também ter um retorno diferenciado desse teu produto ou desse teu serviço. Tem uma coisa muito interessante, na minha área de especialidade profissional, eu trabalho muito com qualificação de pessoas, e um dos segmentos mais profundos que entram na nossa qualificação é o neurocoaching, que é a aproximação da neurociência com o ato de treinar, de gerar aprendizado nas pessoas. E lá no neurocoaching há uma máxima que diz o seguinte: o difícil não é fazer o novo, o difícil é parar de fazer o velho. Exatamente. Então, quando você fala assim, não é fácil, não tem sido fácil fazer o 3.0, é porque a cabeça, ela tem o cacuete de pensar da maneira antiga. E aí, criar o novo, né? E você tem que, de alguma forma, se pudesse, seria ótimo, né? Deletar o HD, né? Da maneira antiga e gravar um novo programa, né? Para que você pudesse operar em 3.0. É uma transição muito desafiadora. Você seria capaz, assim, capaz eu sei que você é, com certeza, mas você se lembraria de algum caso, de uma ação do 3.0 que te chamou a atenção? Sim, se você for analisar, por exemplo, a Apple, Apple ela faz muito bem isso. Ela relaciona realmente muito bem com o seu cliente. Então, ela cria dispositivos móveis que você realmente, você não tem apenas um smartphone, você tem um Apple.
né? Aí você tem um Apple, ele cria realmente mecanismos para você ficar amarrado nele ali, né? E esse ficar amarrado é justamente você estar realmente fã, você está gostando daquele dispositivo. É um dispositivo que as pessoas falam, o Apple não entra vírus, né? Então, as pessoas falam isso. Então, você realmente cria uma atmosfera, você cria um ambiente muito propício a isso. E um espírito, agora que você falou, eu me lembrei, né? Numa oportunidade eu estive, não no Brasil, mas numa loja da Apple. E eu estava no bolso com um Galaxy S2, né? Que é um excelente aparelho, uma plataforma fantástica. Particularmente, acho mais fácil, melhor de lidar do que com a plataforma do Apple. Mas aí, então, adquirindo lá naquela loja um aparelho dessa natureza, com algumas pessoas do lado, aí eu peguei, tirei o meu Galaxy e falei assim, esse aqui e tal. Nossa, eu arrumei uma briga. Exatamente. Eu arrumei uma briga. O cara disse, não, senhor. Aí, meu amigo, eu falei, poxa, ele está com a camisa enterrada, né? E os usuários também têm esse espírito, exatamente, né? Eles criam isso. É uma coisa parecida, de alguma forma, o que eu senti ali, eu falei, parece que eu entrei com a camisa do Corinthians na torcida do Palmeiras, ou com a camisa do Sport na torcida do... Eles defendem realmente, eles defendem a marca. Quando você chega a esse ápice de defender a marca, você atingiu o ápice do 3.0, você atingiu o objetivo maior do marketing. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Né? Como fazer? Como fazer. Aí até na própria universidade teve até uma discussão sobre isso, né? Teve até uma colega lá falou, não, mas o Apple é Apple. Ah, ótimo. O Apple é ela Apple. deu a prova. Ela deu a prova e falou realmente, ela defendeu a marca, defendeu realmente aquela marca, porque ela realmente vivenciou uma experiência diferente com a Apple que outros produtos não deram para ela. Tá. Então, quando você chega a essa diferenciação, realmente você consegue atingir o seu objetivo. Então, vamos trazer um pouquinho mais para a nossa realidade, já que 95% do mercado ainda não pisou no 3.0, vamos falar um pouquinho do 2.0 também, né? Sim. Que é aquela preocupação que 70% está no 1.0, quer dizer, se você estiver no 2.0, você que está nos acompanhando, que tem o seu negócio, se você estiver no 1.0 e passar para o 2.0, você já está fazendo uma evolução bacana, né? O 2.0 seria o quê? A preocupação de entender o cliente, fazer pesquisa, ter um relacionamento, aquela ligação depois que ele foi na loja, só foi bem atendido, tal, por aí. É importante o cliente, ele quer, o consumidor em modo geral, ele quer atenção. Muitas vezes a gente não dá atenção devida para o consumidor. Né? É verdade. Então, às vezes, você liga para uma operadora, você passa quase uma hora no telefone. É um massacre. Então, você não tem atenção. Eu diria que o operador de telemarketing é quase um serial killer de clientes. Exatamente. Quase. Então, não todos, hein? Não todos. O 2.0, ele quer realmente atenção. Né? Ele quer atenção. Então, quando a organização ela consegue atender bem, ligar para saber se realmente você gostou do produto ou do serviço, o serviço foi bem feito, não foi, fazer aquela ligação pós-venda, ela é muito importante, que às vezes muitas pessoas não fazem, muitas empresas não fazem. Né? E é interessante você falar isso, e vamos trazer isso aqui para o nosso telespectador, você que trabalha no varejo, há uma resistência do funcionário, o vendedor, fazer esse tipo de atividade. Exatamente. Ele não consegue ter a percepção, às vezes, de que o trabalho dele é mais do que simplesmente atender alguém ali naquele momento. Tem que ter um preparo, né? Ele ainda está na época de Charlie Chaplin, de fazer apenas uma coisa. De fazer só uma coisa. Tempos modernos. Né? Eu vejo muitas empresas que têm assim, olha, não, nós vamos fazer aqui 10 ligações de pós-venda todos os dias. Ligação para cliente, que coisa chata, não sei o quê. O próprio vendedor, que será o principal beneficiado com essa ação, ele não entende o quanto isso é importante. Exatamente. A gente faz um trabalho na empresa que eu trabalho, muito bacana, que é realmente trabalhando esse 2.0, que é o de lembrar do aniversariante do mês, do cliente que faz aniversário do mês. Meu Deus, tão básico, né? Tão básico.
né? Os nossos colegas aqui da TV Master, a Astrid Bach, ela é excelente nisso. O pessoal que trabalha nessa área com a parte social, eles são experts nisso, eles fazem muito bem. Então, exatamente. Então, o que a gente faz? A gente lembra o vendedor, né? Que o cliente dele está fazendo, a gente lembra, a gente manda um SMS, manda uma mensagem para ele, olha, amanhã vai ser aniversário de Luiz, por exemplo. Né? Então, aí ele já está com um brinde e com um convite personalizado, com o nome do cliente dele, para ele entregar isso. Olha que bacana. Dele. Então, isso é você tem uma proximidade maior com o cliente, você chega até o cliente, você dá um presente, dá um brinde para ele, isso já quebra algumas relações, que foram feitas ruins antes. É verdade. Você abre portas, né? E você consegue atingir e chegar mais próximo do cliente. Isso é muito importante. Seja, se nós pudéssemos resumir em uma palavra, o caminho é relacionamento. Relacionamento é a palavra muito mais importante que hoje o marketing está trazendo, que a gente precisa nas organizações se relacionar tanto externamente como internamente através do endomarketing. E um grande perigo que existe nisso é porque todos nós somos acostumados, conhecemos, estamos familiarizados com a palavra relacionamento, só que não é o tipo de relacionamento que é preciso nesse caso, não é verdade? Tem que repensar o conceito de relacionamento ou estabelecer um novo conceito de relacionamento com clientes. Exatamente. E aí esse é o caminho para que você cresça. O vendedor, ele não é mais vendedor. Compreendo. Ele não é mais vendedor. Ele é um solucionador, ele soluciona problemas, ele dá soluções para o cliente. Ele é um consultor na hora, entendeu? Ele precisa realmente ser mais, ele não é mais vendedor. Essa palavra vendedor está em extinção. Porque não é só tirador de pedido. Entendeu? Ele tem que... Eu entendo que, olha, perfeita a sua colocação, Pinon. O vendedor tem que entender que ele vai conseguir ter sucesso no trabalho dele parando de se preocupar com a venda e se preocupando com o problema do cliente. Exatamente. Porque se ele resolve o problema, entende e resolve o problema do cliente, que muitas vezes nem o cliente sabe qual é. Exatamente. Nem o cliente sabe qual é o problema dele. Aprender a entender esse cliente. Exatamente. Aprender a entender esse cliente. Quando ele der a solução, ele vai ser muito bem sucedido no trabalho dele. Exatamente. Vai ser um sucesso. Pinon, o Master Business, ele é um programa que bastante dinâmico, né? E o nosso tempo aqui passa muito rápido, já acabou. Nós estamos conversando aqui já há 30 minutos, mas eu tenho certeza que foi uma conversa bastante elucidadora para quem teve a oportunidade de nos acompanhar, o empresário, aquele que está querendo se tornar um gestor. Você trouxe uma contribuição importante nesse sentido. Que bom. Né? Muito feliz de estar contribuindo. Nós, quando te convidamos, já sabíamos que isso ia acontecer e só confirmou a nossa expectativa. Quero agradecer aqui a sua presença e quem sabe no futuro a gente volta a falar um pouco mais. Você procura lá com o seu professor, com aquele time lá, consubstanciar um pouco mais essa coisa do 3.0, porque ainda tem muita fumaça em cima disso. Só 5%, né? Aí você liga para mim e fala, Luiz, tenho aqui umas coisas bacanas. Aí a gente traz aqui o Pinon de novo para compartilhar com você. Tá certo? Ok. Vou pedir só um minutinho, eu já retorno para o intervalo. Pode aguardar, tá bem? Valeu. Então, você que nos acompanhou, tenho certeza que pôde extrair coisas interessantes dessa conversa. No mínimo, um convite para uma reflexão. Né? Que estágio está hoje o marketing na sua empresa? É o 1.0? É o 2.0? Ou é o 3.0? E como é que você pode fazer para mudar isso? Muito bem. Então, nós queríamos, antes de encerrar, passar a você a mensagem sobre a qualificação Líder Coach, que nós temos uma turma já agendada agora para o mês de agosto, depois da Copa. Quando você estiver respirando mais aliviado, né? São tantas emoções agora, né? Depois da Copa, respirando mais aliviado, no dia 2 de agosto e no dia 16 de agosto, nós estaremos realizando a qualificação Líder Coach, ok? O Líder Coach, vale a pena lembrar, é aquele que reúne um conjunto de técnicas, de ferramentas que o habilita
a desafiar e levar o seu colaborador a ter um desempenho em nível de excelência, mas por vontade própria, viu? Não vai forçar ninguém a nada, não. Ele vai querer, ele vai desejar ser muito bom, porque você vai ajudá-lo a perceber o quanto isso faz diferença na vida dele, ok? Então, venha passar aqui essas 20 horas conosco lá no Líder Coach, que eu tenho certeza que será muito útil, ok? Tá muito bom então. Era o que nós tínhamos para hoje, só nos resta então agradecer o carinho da sua audiência, os e-mails, né, as manifestações que nós ouvimos de pessoas muito carinhosas na rua, que elogiam, que incentivam a continuidade desse trabalho, sempre trazendo pessoas inteligentes como nós trouxemos hoje, Alessandro Pinon. Um forte abraço, uma boa torcida aí para o Brasil, né? Vamos ver se nós chegamos lá e até a próxima. Tudo de bom. Obrigado. Tchau.